Que a paz esteja convosco. Eu queria falar com vocês hoje acerca do Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. Tão famoso versículo da Bíblia. Amém? Que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, acho que muita gente conhece essa palavra cristão, não cristão. Muitas pessoas sabem que Jesus estava falando ali, né, contando para os seus discípulos, e ele disse acerca daqueles que já criam nele, e conhecereis a verdade vos libertará. E aí eu estava pensando comigo esses dias, em que eu gostaria muito de voltar, já fiz algumas lives no passado, e eu gostaria muito de estar fazendo algumas lives para falar sobre a Bíblia, para falar sobre o Evangelho de Jesus o Cristo, enfim. E aí a gente vai adiando, nunca consegue entrar. Falei, bom, hoje eu vou fazer uma só, nem que seja só para começar, só para a gente poder iniciar, né? Porque senão a gente começa a ficar sempre adiando, e não é uma coisa muito legal. Então, não preparei nada muito assim, mas eu queria falar então dessa verdade. Na oração que Jesus fez, no capítulo 17 do mesmo Evangelho de João, no verso 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós cremos que acreditar ou conhecer a verdade é conhecer a palavra de Deus, e ela nos ensina todas as coisas. Eu sei que eu tenho amigos no Facebook que não são cristãos, não são evangélicos, mas a gente deixa aí espaço para que você possa tirar suas dúvidas, para que você, se interessando, né, possa vir aí fazer suas perguntas ou coisa semelhante. Mas o que a gente pretende é falar da palavra de Deus e de algumas coisas que a gente pensa. Ninguém é obrigado a aceitar isso como verdade, né? Ninguém é obrigado a fazer daquilo que nós vamos colocar aqui uma verdade absoluta. Na verdade, nem deve ser assim. É só um pensamento, e todos devem depois examinar as escrituras para ver se aquilo procede ou não da palavra de Deus. Então, nosso propósito é esse. E a minha preocupação maior é porque um amigo meu me convidou para a gente falar um pouco acerca de 1 Coríntios, e a gente vê muitos problemas na igreja de Coríntios que são parecidos com problemas que a gente enfrenta agora. E o maior deles é a questão da divisão. E aí eu pensei um pouco e falei, bom, vamos ver se a gente contribui para que a gente possa então buscar uma união, para que a gente possa aprendermos e falarmos todos uma só coisa, baseado no que só tem um Deus, né? Um só Deus, uma só fé, um só batismo. E a gente espera então poder contribuir com isso. Eu não tenho a pretensão, né, de gerar seguidores, não, isso não é uma coisa que sai em mim. Também não tenho a pretensão de tirar ninguém de igreja nenhuma, não é? Não é esse o propósito das lives, não é isso que eu me proponho a fazer. Eu não quero que você saia da sua igreja, eu não quero que você abandone o seu ministério, não é isso. Eu não estou abrindo igreja e quero que ninguém vá comigo, não é esse propósito. E também peço que você tome cuidado, né? Eu tenho a esperança de que muita gente participe, que opine, que tragam as suas opiniões, e eu peço que só você tome cuidado para que, aprendendo alguma coisa aqui, não vá brigar, né, no seu ministério, não vá brigar com o seu pastor. Se surgir ao falar alguma coisa que você tiver dúvida, a gente tenta esclarecer. E se isso for alguma coisa contrária ao seu ministério, antes de brigar, entenda, a verdade, ela nos torna submisso. Você não está aprendendo aqui para combater ninguém. E se esse for o desejo do seu coração, eu te aconselharia não fazer isso, né? A gente não quer ser o motivo ou a razão
de rebelião alguma, né? De contenda nenhuma. A gente quer aprender para viver, né? E quem sabe a gente poder ajudar os nossos ministérios. A gente quer apenas adquirir conhecimento para que a gente possa crescer como igreja, né? E crescer em todos os lugares. Em todos os lugares existem pessoas que precisam conhecer do amor, precisam conhecer o perdão, precisam conhecer a graça, a misericórdia. E isso é o motivo dessas lives estarem reaparecendo. Então João diz que nós, conhecendo a verdade, vamos ser libertos. E a primeira oração é que você seja liberto de todo sentimento de rebelião, de discórdia, e que haja paz no seu coração, né? Que o aprendizado da palavra possa te gerar essa paz. Se possível for, você puder contribuir no seu ministério, a gente fica muito feliz com isso. Quando a gente aprende, né? Eu estudo um pouco a palavra de Deus, ouço outros pregadores, ouço alguns pastores. Não vou dar uma lista desses pastores para você, né, aqui na live, porque eu acho que, dependendo dos pregadores, você precisa ter uma certa base para você não se corromper, para você não tomar um caminho tortuoso, que é esse cuidado que eu estou tendo agora de falar para você, né? Não é tudo que você aprender aqui, você vai jogar no seu ministério, não é isso, né? Então, eu não dou essa lista de pregadores, de todos, né? Por conta disso. Mas existem alguns pregadores sensatos que eu acho que são de utilidade comum para qualquer ministério que você pertença. São pessoas muito idôneas que estão aí, né? Que nem o Augusto Nicodemos. Nossa, tem outros aí, eu vou lembrar e não vou falar, mas tudo bem. Eu gosto muito, né, do Hernandes, né? Que tem da Presbiteriana também. Eu gosto muito do Israel Proverá, acho que esse é o nome dele. Gosto muito de Edson Rebustini, Ricardo Godinho. Esses caras são espelho para mim. Mas eu estudo e eu não vou combater isso com o meu pastor, né? Eu estudo, mas não é para ficar guerreando. Que a visão do evangelho não é guerra, é paz, né? Eu até vi agora, nós tivemos uma reunião obreiro e a liderança estava falando sobre isso, que o propósito é que não haja muitos evangelhos, né? Que a gente tenha um evangelho comum, o bíblico, e que a gente consiga propagar isso através do discipulado, do ensinamento. E é isso que eu quero tentar fazer com você. Por que isso me preocupa? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho e eu não sei qual é o conhecimento bíblico que você tem. Então, olha como eu tenho que andar assim numa linha muito tênue. Mas existe dentro do conceito evangélico algumas divisões que são assustadoras, né? Por exemplo, nós temos em questão de separação, não sei como é que funciona isso, são 4 grandes divisões, né? 4? Vamos ver se é 4, né? Que são os pentecostais, os tradicionais, os neopentecostais e os inventores de moda, não é? Os pentecostais são aqueles que acreditam na manifestação do Espírito Santo, inclusive através dos dons, né, espirituais relatados na Bíblia. Então esses são os pentecostais. Geralmente são conhecidos pelo falar em línguas, pelas revelações, profecias, coisas desse nível. Os tradicionais, eles já não acreditam tanto nessa manifestação. Eles acreditam no batismo com o Espírito Santo. As crenças são quase as mesmas, basicamente as mesmas, mas eles já não acreditam nessas manifestações, né, do falar em línguas, das revelações, dessas coisas assim. Então, já é uma coisa que já nos divide. Tem os neopentecostais, que na verdade é quase um meio termo, né? Aparenta ser esse meio termo entre os pentecostais e os tradicionais, porque os pentecostais também têm uma questão muito rígida quanto aos usos e costumes, e aí os neopentecostais, eles adotam uma postura de não ter os usos e costumes pentecostais, mas eles acreditam nos dons e nas suas manifestações. Então, seria um meio termo. E aí tem uma galera nova aí, né, que assim, não é desrespeitando ninguém, eu costumo chamar de inventores de moda, porque eles surgem do nada, né? Eles não têm uma história
bíblica, eles não têm uma história eclesiástica, eles são, em sua maioria, pessoas que se não têm embasamentos bíblicos, se você for atrás da sua ordenança, né, não é uma ordenança bíblica, as coisas não foram feitas conforme ensina a palavra de Deus, e eles aparecem e aí começam a arrastar uma multidão atrás de si, cada um vai para onde quer, não tem como impedir isso, mas são essas divisões que a gente tem. E mesmo fora essas divisões, existem outras divisões, né? As teológicas, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso, as culturais, e a gente precisava procurar então achar um caminho. Eu faço uma pequena parte aqui, até porque também eu não sou tão erudito assim para querer ensinar ninguém, né? Eu faço uma pequena parte aqui falando de algumas coisas que eu acho importante, mas é uma questão assim, eu acho, porque esse eu acho, não é um achismo qualquer, não é um estalo de mente que eu trago, não. A gente tem uma certa base bíblica para falar daquilo que a gente crê, e aí eu queria compartilhar com você e percebendo, né? De repente vai surgindo dúvidas, vão surgindo questões, e a gente vai procurando responder isso. O que a gente não souber, a gente tem a humildade de procurar com outras pessoas. Muitas das opiniões que vão ser expostas aqui, se eu conseguir lembrar no momento, eu darei as referências, porque eu não nasci sabendo e não sou autodidata, né? Não sou autodidata, eu aprendo com pessoas, né? Eu tenho, desde a minha história de conversão, no primeiro momento, o nosso irmão presbítero Joaquim, né? Que era de Parada de Taipas, morava lá atrás da escola católica, da igreja católica de Parada de Taipas, e a gente aprendeu, começou com ele, depois Elias, tem um monte de gente bacana, né? Marisa Gaspar, pastor Romildo, os irmãos da Fonte do que Clama Taipas, tem os irmãos da Deus e Amor, lá do Parque de Taipas, que também ajudaram bastante, a Assembleia de Deus é um leque muito grande. Se eu esquecer de alguém, por favor me perdoe, mas os irmãos do Líder, do próprio Parque Taipas, do Jardim Brasília, foram pessoas que me ajudaram bastante nesse conhecimento. E então eu não sou autodidata, eu procuro. É claro que a gente às vezes não tem condição, né, de ir para uma faculdade, de coisas assim, mas a gente procura adquirir esses conhecimentos hoje, né, com o advento da internet, a gente tem mais facilidade. Eu gosto muito de Ricardo Godin, gosto muito de Edson Rebustini. Talvez os dois mais assim, com quem eu já acompanhei, me dediquei mais tempo a estudar com eles, na verdade, talvez sejam o Edson e o Ricardo. Eu não tenho como controlar isso, porque eu ouço bastante vezes, às vezes a gente tem a oportunidade e ouve bastante pregadores, mas eu acho que é quase certeza que esses dois foram o que eu mais procurei. Eu já acompanhei o Ricardo quando tinha um programa na rádio, já acompanhei o Edson desde que eu descobri o programa dele na televisão. Então há tempo que eu tenho um contato indireto com eles, mas sempre procuro ouvi-los. São pessoas que eu gosto. Gosto muito do Augusto Nicodemos, já gosto muito da Joyce Meyer. São algumas pessoas que eu gosto de ouvir. Tem algumas pessoas que alguns ministérios consideram hereges, né? O próprio Ricardo já foi considerado herege por algumas pessoas. Mas enfim, eu gosto das visões deles e dos estudos que eles transmitem. Mas a gente assiste, né, bastante vídeos com pessoas, faz bastante pesquisa no YouTube, Wikipédia, e para a gente poder ter um certo conhecimento. Então, eu não sou autodidata, e eu acho que a Bíblia nem se pode a gente, né, a querer ser autodidata. Eu acho que você tem que ouvir bastante pessoas para você adquirir uma posição, para você ter condição de saber analisar. Às vezes pessoas com visões bem diferentes podem te ajudar você chegar ao meio termo. Quando você ouve, né, pessoas batistas, pessoas metodistas, por exemplo, né, presbiterianos, e você ouve também pessoas do lado pentecostal, às vezes falar de um mesmo tema, você consegue adquirir aí um equilíbrio para que você possa
analisar corretamente as escrituras. Pelo menos eu penso isso, e é uma coisa que para mim, eu acho que me faz bem, né? Esse equilíbrio, você procurar esse equilíbrio, você procurar não dar crédito a tudo sem antes julgar, né? Uma coisa que a gente aprende lá com os crentes da região de Bereia, que eles, após o sermão, eles vão conferir se as escrituras dizem exatamente como Paulo está pregando, e eles são louvados por isso. Então eu acho que a questão é essa. Existem muitos perigos hoje no meio do que se chama evangelho hoje, né? Alguns irmãos já nem querem mais usar o termo evangélico, evangelho, por conta de algumas coisas que acontecem, e a gente tem que sermos muito cautelosos, né? Paulo diz, olha, eu combati um bom combate. Ele reconhecia que havia um combate espiritual, ele reconhece que existem batalhas sendo travadas, e essas batalhas geralmente é justamente a verdade e os argumentos sem bases, né, que surgem por aí da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela deve ser tudo na nossa vida. Ela deve nos guiar, ela deve nos orientar. A palavra de Deus, ela deve ser a base das nossas decisões e a base de toda a igreja. Mas é como eu disse, se a gente analisar já aquelas divisões monstruosas que existem por aí, a gente vai perceber então que alguma coisa pode ter saído do controle no passado e hoje a gente tenha muito mais problemas para entender essas questões. Entender a Bíblia é difícil por conta da questão do tempo, né? Tempo que eu quero dizer do espaço, né? Tempo e espaço, porque foi escrito há muito tempo atrás, a sociedade era outra, a cultura era outra, as tradições eram outras, algumas coisas dessas tradições mudaram, algumas coisas do próprio comportamento humano mudou. Então é muito difícil você querer chegar e lançar uma verdade absoluta para as pessoas, né? É difícil por causa disso, do tempo da própria formação da igreja até os dias de hoje, muita coisa invadiu aquilo que nós chamamos de evangelho, muitas investidas às trevas pela cultura, né? Pelas formas administrativas de Roma. Se você analisar os padrões de Roma, você vai ver que ela enxertou muita coisa que não pertencia à fórmula original da igreja, do evangelho. Então é um pouco difícil, né? É um pouco não, é muito difícil compreender a Bíblia. Agora, quando nós não estamos dispostos a estudar, aí fica mais difícil, porque aí esses enganadores, aí esses contadores de história, eles conseguem arrastar mais pessoas, porque se eu não souber o que está escrito, então como que eu posso perceber se eu estou sendo enganado ou não, não é? É como aquelas pessoas que vão lá na 25 de março e de repente tem um cara lá na rua e ele diz, ó, quer comprar um relógio original, tal, faz umas graças lá para te apresentar o relógio, e às vezes você não conhece, né? Você não tem noção e você acaba comprando uma coisa como fosse original, porque você não sabe se é ou não, você não sabe identificar o verdadeiro e o falso, você acaba comprando o falso como se fosse verdadeiro. Então isso pode acontecer também na fé. De repente você está baseando sua fé em alguma coisa que você acha que é verdade, mas não é, é só um engano, né? Algumas coisas nos faz ficar alerta, por exemplo. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo assim, ó, a Bíblia diz que se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é? A gente entende que a base dessa fé é porque muitas pessoas que chegam ao Evangelho chegam por conta de dores físicas ou espirituais, ou sentimentos, emoções, e acabam então gerando essa crença, mas não é uma coisa que a Bíblia diga, não é? Pelo menos eu não tenho conhecimento da parte que diz isso, mas como eu disse, né, eu não sou o dono da verdade, não tenho essa pretensão. Se você já leu isso, por favor, passe para mim, né, e eu vou parar de combater tais ensinamentos. E tem muitas coisas que são ditas
e as pessoas usam como se a palavra de Deus dissesse. Elas dizem a palavra de Deus diz, mas às vezes ela não diz. Então é perigoso. Mas como é que você vai saber se a palavra diz ou não? Você tem que ler, né? Tem que ler, tem que estudar a Bíblia, para que você tenha segurança disso. Para que a gente não caia nesses erros teológicos que surgem a cada dia, a cada semana tem pessoas, né? Eu fico abismado, por exemplo, com uma coisa que para mim é nova, né? Eu não sei se isso já acontece há muito tempo. São os pregadores do Evangelho, das páginas sociais, né? São, na maioria, pessoas desviadas do Evangelho, que não fazem parte da igreja, não é? E que aí dizem que combatem isso, e que aprenderam na Bíblia isso e aquilo, e que saíram da igreja por causa disso, né? Eu acho então que, eu acho um absurdo isso, porque eu penso do seguinte: se Deus revelar para mim alguma coisa que não é conforme a igreja ensina, Ele não está revelando para mim sair da igreja, Ele está revelando para mim ensinar na igreja, não é? Então eu fico muito abismado. Eu já vi pessoas postando, moradores de rua, né? Não que eles não sejam conhecedores, não é isso, mas se eles estão fora, né? Eu vi um que o rapaz está com uma garrafa de bebida alcoólica do lado, e aí alguém fala para ele lá que está meio embriagado, e ele começa a traduzir umas mensagens lá e falar, questionar isso, questionar aquilo. E eu penso que tal pessoa não tem autoridade divina para ser um pregador, né? Pelo menos não na situação que se encontra. E a gente vê muito isso acontecer. Por exemplo, hoje, se você é cristão, talvez você já tenha recebido no seu WhatsApp, ou você já tenha visto no seu Facebook, cristão que usa imagens nos seus posts, não é? Nos seus posts, uma coisa que a igreja sempre combateu contra a idolatria, não é? Mas hoje a gente pega essas imagens e transmite isso. Isso acontece com a maior naturalidade. Talvez as pessoas não entendam isso, né? Tem as festas pagãs que estão por aí, em que a gente comemora e a gente nem questiona se elas realmente fazem parte do contexto bíblico ou não. O que mais que a gente tem que se preocupar? As mudanças, né? As mudanças de postura. É claro que a gente precisa rever sempre, né? Usos e costumes. Existem os bons costumes, né? Não vamos esquecer disso. Mas a gente precisa rever, a gente precisa sentar e conversar para ver se é isso mesmo que Deus quer, se não é. Agora, eu não posso simplesmente descartar todos os costumes e falar que não é de Deus, não é? Algumas coisas são bíblicas e a gente precisa ter. Algumas coisas não eram bíblicas, era uma questão da posição humana, uma má interpretação da Bíblia, e aí eles colocaram lá, né? Ou uma manipulação da palavra, que também é errado, né? Nenhum pregador pode manipular a palavra por ordem, mas acabam fazendo, né? Eu sempre falo isso, que eu acho muito engraçado. Eu era novo convertido e eu fui ler uma Bíblia lá, e no final da Bíblia ela tem alguns parâmetros do RI do ministério, né? Do ministério lá. E aí tá lá escrito, né, as bases bíblicas para que eles adotem aquilo que eles ensinam lá. E em uma das partes é acerca do não beber vinho, né? Que está escrito lá que é bom ao homem não beber vinho. E eles colocaram uma doutrina de que a igreja não pode beber vinho por conta desse versículo, né? Por conta desse versículo. Só que eles não terminam o versículo que diz que também é bom não comer carne, né? E aí a gente começa a perceber que alguns erros doutrinários acerca disso. Se quem vai criar as regras gosta de algumas coisas, ele libera, né? Tá normal, é aceitável, é bíblico. Mas se ele não gosta de outras, ele proíbe, né? E ele diz, ó, tá aqui, a exemplo do que eu citei, pega metade de um versículo, faz uma base doutrinária, e aí a gente vê. Então é necessário rever para que a gente não caia nisso, para que a gente não seja prisioneiro daquelas pessoas que com subsutileza tentam nos persuadir, não é? Então é muito necessário isso. Mas como é que a gente consegue isso? Só conseguimos através de um conhecimento verdadeiro da palavra de Deus, não é? Amanhã, se Deus nos permitir,
eu queria começar a ler o Evangelho de João com vocês, né, para a gente refletir. Então, se você tiver o interesse de participar, fazendo algum comentário, nós vamos ler João capítulo 1, não é? E vamos falar algumas coisas. Não dá para esgotar, né? Se você pegar um único versículo da Bíblia e querer colocar tudo que pode se encaixar no versículo, a gente morre e não consegue falar um único versículo, não é? Então, a intenção não é esgotar, mas é comentar, fazer alguns comentários do que diz o Evangelho de João no capítulo 1, né? E se Deus permitir, a gente vai fazendo então pequenos comentários e vamos seguindo, 1, 2, 3, até acabar todo o Evangelho de João. É um livro que eu gosto demais, 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 né? E aí a gente pode aprender junto. Então, se você quer, né, pretende participar da live amanhã e pretende dar os seus comentários, leia, né? De repente você faz um comentário e a gente faz aí um comentário daqui, você rebate e a gente cresce junto nisso, né? Existe na Bíblia uma questão do ministério da palavra, que é os discípulos, mas os anciões lá, né, os apóstolos, os anciões assentados, conversando sobre a palavra de Deus. E eu acho que na live é assim, às vezes eu não consigo responder todo mundo, cumprimentar todo mundo, porque eu tenho uma cabeça muito, como é que eu posso dizer assim, não é pequena, né? Mas uma cabeça de um cérebro meio que fragilizado. Então, se eu fico cumprimentando, eu me perco, né? E aí acaba. Então, eu não quero que isso aconteça. Mas aí a palavra não, né? Se você coloca alguma coisa sobre a palavra e for pertinente aos assuntos que nós estivemos tratando, a gente dá uma paradinha e faz algum comentário, procura pedir opinião de mais alguém que esteja na live, para a gente crescer junto. Bom, esse é o propósito. Essa live foi mais para esclarecer o propósito, para mostrar para vocês, né, que a gente tem esse propósito de falar da palavra, de estudar a palavra, de preferência junto com você e com quantos mais aparecer, né? E o motivo é esse, os cuidados que a gente deve tomar. E se Deus permitir, então amanhã às 22h30, né, a gente vai estar entrando no ar aí para falar de Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, que é ali vizinho de Lucas, né, e de Romanos. Então, de Atos, que Romanos, Atos dos Apóstolos, né? Então, se você quiser participar, leia. Amanhã eu faço o seu comentário, não é? Ou se você tem alguma dúvida do que você leu, a primeira parte dele é mais uma apresentação, né? Do Messias, né? Da palavra, da revelação, do verbo que se fez carne, de algumas coisas que vão acontecendo assim. Então é mais uma apresentação, é uma coisa muito simples, mas de repente você lê e alguma coisa te chama a atenção, e aí se você puder compartilhar conosco, né, a sua visão, a revelação que Deus trouxe ao seu coração, para a gente ver se está assim, pode nos acrescentar alguma coisa, seria importante. Bem, eu não quero passar das 11 horas, meu tempo se esgota. Eu quero agradecer a presença de todos. Como eu disse, não dá para citar nomes, porque às vezes as pessoas entram e eu não cumprimento na hora, não dá para voltar, mas eu sou muito grato a você que participou. Querendo Deus, amanhã nós estamos de volta. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.